Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à aula de hoje. Sou o professor Marcos Vinícius Henrique e nesta aula falarei sobre os fundamentos da microeconomia. A microeconomia é um ramo da economia e tem por objeto principalmente os agentes econômicos, consumidores e empresas, e sua interação no mercado, no qual há a formação do preço de mercado. Então, vamos nessa! Começando esta aula de fundamentos de microeconomia, na qual a gente vai verificar que a microeconomia é um ramo da economia. Vamos verificar o objeto de estudo da microeconomia, o que são mercados, a teoria da demanda e da oferta, o equilíbrio de mercado e a elasticidade da demanda e da oferta. Então veja, a microeconomia ela é um ramo da economia. A economia, como a gente já verificou, ela estuda a escassez, o fenômeno da escassez, né? Ela estuda o comportamento humano, dado que os recursos são finitos e as necessidades humanas infinitas, né? O ser humano sempre possui capacidade de criar novas demandas, novas necessidades. Então, o objeto de estudo da microeconomia são os consumidores, as empresas e a formação de preços nos mercados, né, que nada mais é aí que a consequência da interação entre consumidores e empresas. Então veja, a microeconomia ela vai estudar a alocação de recursos nos mercados. E como se dá essa alocação? Por um lado, os consumidores, buscando maximizar sua satisfação no consumo, né, porque o consumo é uma forma dos consumidores satisfazer suas necessidades, das mais básicas às mais supérfluas, né? E as empresas buscando maximizar seus lucros. Então, dessa interação entre consumidores e empresas, tem-se o preço de mercado. Aqui é importante fazer um paralelo, uma diferenciação entre macroeconomia e microeconomia. Macroeconomia. A macroeconomia ela estuda as variáveis econômicas agregadas, né? Ela tem uma visão macro do sistema econômico, enquanto que a microeconomia ela vai estudar unidades econômicas individuais. Em resumo, consumidores e empresas. Então, deixar bem diferenciado, né, do que se trata a macroeconomia e a microeconomia. E aí nós temos que verificar alguns pressupostos básicos da análise microeconômica. A análise microeconômica ela se utiliza de modelos econômicos. Nós podemos compreender os modelos econômicos como abstrações da realidade, né? Abstrações da realidade baseada em algumas hipóteses, né? Então você fazendo uma abstração da realidade, estabelecendo algumas hipóteses, você tem uma construção de um modelo econômico. Este modelo econômico, a partir de certas hipóteses, com base nele, eu posso utilizar o instrumental matemático e estatístico. Eu posso, por exemplo, estabelecer no modelo econômico uma equação matemática, né? Por exemplo, o meu modelo de consumo, eu vou fazer uma equação, estabelecer uma equação do consumo sendo função do preço, por exemplo, né?
Então eu teria o consumo determinado por uma variável explicativa preço. Isso é um modelo econômico. E, portanto, a microeconomia vai ser utilizada num instrumental matemático e estatístico, né? O modelo econômico tem as suas hipóteses e utiliza da matemática e da estatística, né, para a gente estabelecer esses modelos. Então, o modelo econômico ele tem uma base econômica, da teoria econômica, e ele vai se utilizar do instrumental matemático e estatístico para sua construção, né? Outra característica importante é que a microeconomia ela apresenta uma natureza estático-comparativa. Ou seja, quando a gente está fazendo comparação de variáveis, a gente sempre faz essa análise como uma fotografia e não um vídeo. A gente compara situações antes e depois. Até o antes chegar ao depois, a gente desconsidera. A gente faz uma análise estática comparativa, né? Por exemplo, dois gráficos de situações de demanda. Numa situação, eu tenho a demanda a certo preço, na outra situação, a demanda a um preço maior. Eu estou comparando duas situações, duas fotografias. Eu não estou verificando como que o preço inicial chegou ao preço final. Essa parte eu não considero na análise, né? Então, a microeconomia ela tem uma natureza estático-comparativa por conta disso. Não há juízo de valor. Ou seja, a microeconomia ela está dentro do ramo da economia positiva ou científica, né? Ela não cabe a ela se posicionar favorável ou desfavoravelmente. Não existe juízo de valor. Ela vai fazer uma análise com base no modelo econômico, com base no instrumental matemático e estatístico. E ela vai dar subsídios para a tomada de decisão. Mas ela não vai tomar a decisão, né? Ela dá ferramentas de análise. Ela não vai estabelecer juízo de valor, né? Outra questão muito importante para a análise microeconômica é a hipótese ceteris paribus. Por essa hipótese, quando a gente está analisando duas variáveis, por exemplo, estou analisando a demanda em função do preço. Eu estou, por hipótese, estabelecendo que as demais variáveis são constantes. E sendo constantes, elas não vão ter relação com o fenômeno que eu estou estudando. Eu estou estudando, por exemplo, a demanda em função do preço. Ah, mas a renda pode variar na demanda? Pode, mas eu estou considerando essa renda constante. Essa é uma hipótese muito importante, porque eu posso ter um fenômeno que seja determinado por várias variáveis, e para eu verificar o efeito de uma só variável sobre esse fenômeno, eu vou ter que utilizar a hipótese ceteris paribus, porque eu só vou fazer variar a variável que eu estou analisando. As demais eu preciso manter constante para eu poder fazer uma análise de determinação, né? Então, por exemplo, lá, voltando, a demanda é função do preço. Tudo mais constante, ou seja, a renda é constante, o preço dos bens complementares substitutos constante, né? Eu só quero saber o efeito do preço do produto sobre a sua demanda. E eu preciso dessa hipótese, ceteris paribus. Outra questão que a microeconomia se utiliza é do princípio da racionalidade. Então, na análise microeconômica, eu suponho que o consumidor e as empresas elas são racionais. Elas tomam decisões via racionalidade. E dentro desse princípio da racionalidade,
A microeconomia ela vai ter por princípios de que o consumidor busca maximizar sua satisfação no consumo, assim como as empresas elas buscam maximizar seus lucros. Então, ou ela vai buscar reduzir seus custos, né, ou aumentar seu nível de receita, né, a depender da estrutura de mercado que elas atuam. Elas podem atuar em mercados que elas não conseguem aumentar sua receita e precisam buscar a redução dos seus custos. Por outro lado, ela pode estar no mercado em que ela tem uma certa participação no mercado, que ela consegue aumentar sua receita. E aí ela vai aumentar a receita, ela pode ter uma estrutura de custo fixa, né? E assim aumentar seu lucro, né? Então isso vai depender do caso concreto. É interessante, né? A microeconomia ela dá subsídio para a tomada de decisões. Para as empresas, como que ela pode dar subsídio para a tomada de decisão? Para a sua política de preços. Então, a microeconomia pode dar base para verificar. Você vai ter uma política de preço em que o preço vai ser elevado, o volume vai ser baixo, ou eu vou ter um volume muito grande a preços baixos, né? A microeconomia vai te ajudar, né? Porque ela vai estudar a estrutura de mercado e passar uma realidade, uma situação, para ver qual que vai ser a melhor opção para a empresa quanto à sua política de preço. Outra questão, nível de produção, né? Também ela vai dar base aí para estabelecer qual que vai ser o nível de produção da empresa, né? A sua capacidade produtiva. Qual vai ser o seu nível de produção que vai maximizar o seu lucro, né? Análise de custos também. A microeconomia também analisa custo. Custo fixo, custo variável. Ela tem esse enfoque também, né? Instrumentos também de previsão de demanda. A microeconomia também dá base, né, para essa questão de você estimar demanda. Ela também te dá ferramentas para avaliar a elaboração de projetos de investimentos, né? Ela também faz análise dos efeitos da propaganda sobre o consumidor. Ela dá base para análise quanto à localização da empresa, né? Você considerando aí as suas fontes de matéria-prima, os seus mercados consumidores, né? Então ela dá muito suporte de dados para as empresas tomarem decisões. Por outro lado, ela também dá suporte, né, para decisões governamentais, né? Por exemplo, os efeitos de um imposto ou de um subsídio, né? Então, um imposto, por exemplo, aí, uma elevação do ICMS sobre a gasolina, né? Qual que vai ser o efeito disso no mercado de gasolina, né? E seus efeitos para outros mercados. A microeconomia possui ferramentas para dar base à tomada de decisão governamental. O subsídio. Então, aumentou muito o preço do trigo, né? Por conta aí de um mercado consumidor, um mercado produtor que tenha reduzido sua produção, isso aumentou o preço internacional do trigo. Aí o governo vai subsidiar esse trigo. Vai dar lá um subsídio para o importador, para o produtor, né? Para fazer uma redução de preço desse produto. A microeconomia também ela tem ferramentas para analisar o efeito desse subsídio.
Fixação de preços mínimos. A microeconomia também possui estudos, né, análise neste quesito. Se eu estipular um preço mínimo, né, qual vai ser o efeito sobre o mercado do produto que eu estou estipulando esse preço mínimo, né? A microeconomia também dá subsídio, né, para essa análise. Controle de preços, né? Quais serão os efeitos de um controle de preços? Vou congelar o preço de um produto aqui. Já aconteceu isso no Brasil, lá nos anos 80, né, e começo do 90, para você controlar a inflação, houve o congelamento de preços. Então a microeconomia ela vai analisar qual que vai ser o efeito desse controle de preços. Outra questão salarial. O que vai acontecer se eu, por legislação, por decreto, estabelecer um salário mínimo muito elevado ou muito baixo? Qual vai ser o efeito sobre a economia? A microeconomia também ajuda em tal análise. Qual vai ser a minha política de tarifas públicas, de serviços públicos, por exemplo, tarifa de água, tarifa de luz? Qual vai ser o efeito sobre a economia de uma mudança nessa forma de tarifação? Qual vai ser o efeito sobre a receita das empresas que fornecem tal serviço? Por exemplo, vamos mudar a forma de tarifação da água. Agora não vai ter mais tarifa mínima, por exemplo. Qual vai ser o efeito disso? A microeconomia ela consegue te dar subsídio para isso. Muito bem. Visto o objeto de estudo da microeconomia e as análises que ela permite, né, a gente fazer, agora a gente vai para o conceito de mercado. Que o mercado, nós podemos dizer assim que é um dos principais objetos, né, de estudo da microeconomia. Como que se dá o funcionamento de um mercado, né? Que a microeconomia ela estuda mercados individuais, né? Mercados pulverizados, né? Como se dá a dinâmica de cada mercado, né? Sendo que assim, a depender do produto, o mercado vai ser diferente, né? Vamos imaginar aí uma commodity, a soja. O mercado dela é global, ela possui cotações de preços internacionais, né? É diferente de um mercado de banana. O mercado de banana, o preço ele não tem cotação internacional, ele tem uma abrangência nacional, né? É diferente esse tipo de análise. Então, assim, o que é o mercado, né? O mercado ele resulta da interação, né, de dois grupos, compradores e vendedores. Então, da interação entre compradores e produtores ou vendedores, né? Ele pode ser um produtor, vamos dizer, um produtor agrícola, né? Ou um vendedor, um comércio. Então, ali é uma interação entre compradores, produtores e vendedores. Dessa interação eu tenho o mercado, né? Dessa interação entre compradores e vendedores, que são os agentes que formam o mercado, dessa interação eu tenho o preço de mercado. Então, da interação entre compradores e vendedores, que são os agentes que formam o mercado, eu tenho o preço de mercado, né? Da interação desses dois agentes. É claro
Você definir a extensão de um mercado é uma questão complexa. Por quê? Por conta da globalização, né? Então veja, nós temos aí um avanço da internet, das plataformas de marketplace, né, que elas estão tornando a complexidade de você definir a extensão do mercado muito maior. Voltando ao exemplo, né, alguns exemplos, por exemplo, a soja. A soja, o mercado dela é global, ela possui preços cotados internacionalmente. O preço da banana, ele tem uma formação nacional, às vezes até local, né? E não tem uma formação internacional de preço. O minério de ferro, também é uma commodity, uma formação de preço global, né? Então veja, a depender do objeto, né, a gente vai ter uma extensão do mercado diferente, dependendo do objeto. Vamos lá, mercado, você pode ter uma forma de mercado local, né? Por exemplo, prestação de serviço numa cidade, né, que precisa ali tá o prestador na cidade. A extensão do mercado é a cidade, né? E assim a depender do objeto. Então é uma questão complexa você determinar o mercado, né? Não é uma receita de bolo. Para você verificar a extensão do mercado vai ser conforme o objeto, né? E isso tem se tornado cada vez mais complexo. Imaginemos, você quer comprar uma TV. Antigamente você ia lá nas lojas da tua cidade e fazia uma pesquisa de preço para comprar TV. Hoje você tem o marketplace, né? Aí as empresas que entregam para o Brasil inteiro. Então veja, o mercado agora ele é nacional. E a depender do produto até internacional. Você pode verificar um site de fora e ele te mandar a TV, né, de outro país. Então veja que é muito complexo você determinar a extensão de um mercado. Muito bem. Visto o conceito de mercado, a gente adentra na teoria da demanda. A teoria da demanda, né, é um objeto muito importante da microeconomia. Ela tem por objeto de estudo a decisão de consumo do consumidor, né? Porque o que acontece? A demanda ela diz respeito à decisão de consumo de bens e serviços, né? Qual vai ser a quantidade de determinado bem ou serviço que o consumidor deseja adquirir? Isso é a demanda dele, é a decisão de consumo do consumidor, o lado da demanda. Quando estou falando de demanda, estou falando de consumidor, né? É o lado do consumidor. A gente viu que o mercado ele se constitui de consumidores e produtores ou vendedores, né? Então, quando eu falo de demanda, estou falando do lado do consumo, do consumidor. E quais são as variáveis que afetam a demanda de um bem ou serviço? A primeira variável que eu tenho é o preço do bem, né? Então, por exemplo, né, eu vou verificar a demanda por soja, né? A demanda por soja. Se o preço da soja se elevar, a demanda por soja tende a cair. E se o preço da soja cair, a demanda por soja tende a aumentar. Vamos trazer um bem mais próximo, aqui, digamos, banana. Se o preço da banana subir, a demanda por banana tende a cair. E se o preço da banana cair, a demanda por banana tende a aumentar. Então, a primeira variável que afeta a demanda de um bem ou serviço, preço.
né? Outra variável que afeta a demanda, preço de produtos substitutos. Então veja, voltando ao exemplo da banana. Se o preço ali que a gente chama de o PI, o preço de bens substitutos ao bem que eu estou analisando subir, a demanda do bem que eu estou analisando vai subir. Por exemplo, o preço da maçã subiu. Então o consumidor ele vai buscar substitutos à maçã. Por exemplo, a banana. Então, se o preço da maçã sobe, a demanda por banana tende a aumentar. Por isso que essa relação. Se o preço dos produtos substitutos sobem, a demanda pelo produto que eu estou analisando, ela sobe. Então, por exemplo, ali, se o PI for o preço da maçã e o DX for a demanda por banana, se o preço da maçã sobe, os consumidores vão procurar substitutos e a demanda por banana ela sobe. Então, o preço da maçã está subindo, o preço do mamão está subindo e o preço da banana está lá parado. A demanda de banana tende a aumentar, porque ela é um substituto a esses produtos que tiverem elevação do preço. Por outro lado, os preços de produtos complementares, quando você tem um aumento do preço de um produto complementar ao que você está analisando, você vai ter uma queda de demanda desse produto. Por exemplo, imaginemos que o preço do café aumentou. O preço do café aumentou. Qual que é a tendência da demanda por filtro de café? De cair, porque eles são bens complementares. Eles são utilizados em conjunto. Né? Então ali o PI, considerando, por exemplo, o café, se ele aumenta, a demanda ali, o DX, se eu considerar DX, o X como o filtro de café, ele vai cair. É uma relação inversa. Né? Então, o preço dos produtos complementares. Renda. A renda é uma variável que interfere sobre a demanda. Se a renda ela se elevar, a demanda tende a subir também. Né? Então veja, o consumidor ele tem um aumento de renda. Ele vai ter mais disponibilidade de consumo. Então a demanda pelo bem tende a elevar-se. Gostos e preferências do consumidor. Né? Então veja, isso também tem efeito sobre a demanda. Se eu conseguir interferir, né, no gosto do consumidor, na preferência dele sobre algum produto, né, isso vai ter efeito também sobre a quantidade demandada do consumidor. Assim como a propaganda. Né? Se eu tiver uma ação de propaganda muito forte sobre o consumidor, eu posso ter efeitos aí sobre a sua demanda, né? Por um bem ou serviço. Então veja, para a gente analisar o efeito de cada variável sobre a demanda, a gente sempre utiliza a hipótese ceteris paribus. Né? Então, por exemplo, eu quero verificar qual que é o efeito do preço do bem sobre a demanda desse bem. Eu vou precisar utilizar da hipótese ceteris paribus, porque eu só estou verificando o efeito desse preço sobre a demanda do bem. Eu vou ter que considerar que o preço dos produtos substitutos, dos produtos complementares, da renda, né, o nível de renda permaneceu constante. Senão eu não consigo mapear as variáveis que estão afetando essa demanda. Né? Isso é muito importante. Então a gente vai sempre utilizando a hipótese ceteris paribus. Né? Então vamos lá. A partir
dessa análise da demanda, eu posso ter uma classificação de bens, né? Então veja, voltando lá, a primeira variável que afeta a demanda de um bem seria o preço do bem, né? Então, por exemplo, se o preço da banana ele se eleva, a demanda por banana tende a cair. E se o preço da banana está diminuindo, a demanda por banana tende a subir, né? Essa é a primeira variável que a gente tem sobre a demanda. Mas também, como a gente viu, a renda também tem efeito sobre a demanda, né? Então veja, quando a renda sobe e a demanda por um bem sobe, eu tenho um bem normal. O bem normal é aquele que, quando a renda do consumidor aumenta, a demanda por esse produto também aumenta. Então a renda aumentou e agora tem mais demanda por TV. Um exemplo, é um bem normal, né? Mas pode haver um bem ser inferior. O que é um bem inferior? Bem inferior é quando a renda aumenta e a demanda por esse bem diminui, né? Então, por exemplo, eu tenho uma elevação de renda e antes eu consumia carne de segunda. Agora minha renda aumentou, eu vou procurar uma carne de primeira. Então veja, com o aumento da renda, a demanda por carne de segunda cai. É um bem inferior. Um bem inferior, né? Bem de consumo saciado é quando a renda aumenta e a sua demanda permanece constante. Por exemplo, a minha renda aumentou. Eu vou consumir muito mais arroz, muito mais sal, porque a minha renda aumentou? Provavelmente não. A renda não vai ter um efeito sobre essa demanda desses bens. Então são bens de consumo saciado que a gente classifica, né? Bens de Veblen são aqueles bens de altíssimo custo, né? Que são bens assim com um efeito ostentatório. Então são bens de alto luxo, né? Então geralmente consumidores, digamos, que já têm uma renda muito elevada, né? Que possuem aí essa disponibilidade, né, de adquirir esses bens de altíssimo luxo, que a gente classifica como bens de Veblen, né? Agora, notemos, né, a gente tinha posto que o preço dos bens substitutos e complementares também afetaria a demanda, né? Então, por exemplo, bens substitutos. Quando eu tenho uma elevação de um preço de um bem substituto, a minha demanda aumenta, né? Então veja, o preço do mamão, o preço da maçã estão se elevando e a demanda por banana se elevou. São bens substitutos. O mamão e a maçã eu posso substituir pela banana. Então ele tem essa relação direta, né? O preço dos substitutos ali, o PI, sobe e a demanda ali do X, né, que é o bem que eu estou analisando, sobe também, né? O PI ali, vamos dizer, preço da maçã, preço do mamão aumentando, a demanda de banana vai aumentar. Por outro lado, bens complementares. O preço dos bens complementares está se elevando, então a demanda do produto que eu estou analisando está caindo. Vamos lá, preço do café aumentando, demanda por filtro de café diminuindo, bens complementares. Muito bem. Visto a teoria da demanda, a gente chega na teoria da oferta, né? Então veja, o objeto de estudo da teoria da oferta é a decisão de produção ou venda, né, do produtor-vendedor, a oferta. É o lado do mercado, que é o lado do produtor, quem está ofertando, né, os bens e serviços no mercado, né?
É uma outra ótica de análise. Né? Quais são as variáveis que afetam a oferta de um bem ou serviço? A primeira variável é o preço do bem também. Só que aqui é diferente. O preço do bem, quanto maior o preço do bem, maior vai ser a oferta deste bem. Né? E por outro lado, quanto menor o preço do bem, menor a oferta desse bem. Veja que é diferente lá da demanda, né? Na demanda, quanto maior era o preço, menor era a demanda. Agora na oferta, diferente. Quanto maior o preço, maior a oferta do bem. Outra variável que afeta a oferta do bem são os preços dos demais bens. Então, por exemplo, se o preço dos outros bens se eleva, a oferta do produto que eu estou analisando tende a cair e vice-versa. Então, por exemplo, o preço da maçã, o preço do mamão, ele está aumentando, né? Eles estão aumentando. Os produtores, eles vão procurar produzir mais desses bens. Vão buscar produzir mais maçã e mais mamão. E menos, por exemplo, banana. Então veja, quanto maior o preço, né, de um produto, maior o incentivo à produção deste produto. Né? O maior o incentivo à oferta desse produto, e não dos outros que têm um preço estagnado ou tendência de queda. Né? Vamos imaginar aí, por exemplo, a soja, né, que o Brasil é o grande produtor. É um produto que tem aí uma política de preço interessante, né, uma rentabilidade interessante. Então, os produtores rurais vão buscar produzir mais soja. Né? Por outro lado, né, como eles estão ocupando muita terra com soja, vão tender a produzir menos de outros produtos. Por exemplo, milho. Né? Por isso que quando há essa relação, né? Se o preço do bem tende a subir, né? A oferta desse bem tende a subir, e a oferta do bem que eu estou analisando tende a cair. Né? Essa é a relação inversa. Um outro fator que também afeta a oferta é o custo dos fatores de produção. Né? Custo de fatores de produção são aqueles custos que eu tenho para fazer a produção do meu bem, a venda do meu bem. Né? Então você tem lá salário, né? Juros sobre um capital, aluguéis. Né? Por exemplo, um produtor rural que não é dono da terra, né? Ele vai ter que pagar aluguel sobre essa terra para ele produzir. Né? E esse custo dos fatores de produção tem efeito sobre a oferta. Então veja, a depender dos custos, se eu tenho uma elevação dos custos dos fatores de produção, eu tendo a ter uma elevação de preço. Né? Então, por exemplo, se eu tenho um choque do petróleo, né, isso afeta a minha oferta. Né? Eu vou ter que aumentar preço, eu tenho uma elevação de preço. Né? Eu tenho um deslocamento da minha oferta por conta disso. Então, a oferta é influenciada por esse custo dos fatores de produção. Uma outra variável que afeta também a oferta é a tecnologia de produção. Né? Então veja, se eu tenho uma tecnologia de produção sofisticada, eu tenho alguma inovação, né, que eu permita eu produzir com mais eficiência, eu tendo a ter uma redução de custo. Eu posso ter uma oferta a um menor preço, né, por exemplo. Agora, por outro lado, tem uma tecnologia de produção muito arcaica, muito antiga. Eu tendo, né, a ter uma produção a maiores preços. Então, tem um efeito sobre a oferta direto. Visto a teoria da demanda
que é a teoria da oferta, a gente vai ter o equilíbrio de mercado. O equilíbrio de mercado nada mais é do que a intersecção, né, das curvas de demanda e oferta. Do encontro entre demanda e oferta, eu tenho o preço de equilíbrio, que é o preço de equilíbrio de mercado. Então, nesse exemplo, nós temos o preço de equilíbrio a R$4. A R$4, eu tenho o encontro da oferta, que ela é ascendente, e eu tenho o encontro da demanda, que é descendente. A R$4 eu tenho o preço de equilíbrio na quantidade de 14. Então, o ponto de preço 4 e quantidade 14 é meu equilíbrio de mercado. Se eu tivesse um preço de R$3, o que eu teria ali? O preço de R$3, a oferta, os produtores eles ofertariam a quantidade de 12. E a demanda dos consumidores seria de 17. Então veja, 17, que é a demanda, menos o 12, 5. O 5 seria o excesso de demanda. Então, ao preço de 3, eu tenho um excesso de demanda de 5 unidades. Eu tenho mais demanda do que oferta. Por outro lado, ao preço de 5, eu teria uma demanda de 12 e uma oferta de 17. 17 menos 12 são 5 unidades. As 5 unidades é meu excesso de oferta, né? Então, a R$5 haveria mais oferta, né? Os produtores estariam dispostos a oferecer uma quantidade maior, né, do que a quantidade que os consumidores desejariam consumir. Então, a 5, um excesso de oferta de 5 unidades de quantidade de produtos, né? 17 menos 12. Ao preço de 3, eu tenho um excesso de demanda, né? Porque os consumidores pretendem ali adquirir a quantidade de 17, sendo que os produtores, os vendedores, só teriam ali a oferta de 12, ao preço de 3. Então, ao preço de R$3, eu tenho um excesso de demanda de 5 unidades de produto, sendo que o preço de equilíbrio, né, aquele preço que vai igualar a quantidade ofertada e a quantidade demandada, é de R$4, e o equilíbrio é na quantidade de 14. Então, importante, né? Preço de equilíbrio, a intersecção da oferta com a demanda, e o excesso de demanda e de oferta depender da situação. No nosso caso aqui, um excesso de demanda quando o preço está a R$3 e um excesso de oferta quando o preço está a R$5. Um conceito importante na nossa análise é a questão da elasticidade da demanda e da oferta, né? É muito importante esse conceito também. O primeiro conceito é a elasticidade preço da demanda. Então, o que traz esse conceito? Ele vai nos fornecer qual vai ser o efeito sobre a quantidade demandada quando se tem uma variação de preço, né? Então, por exemplo, a demanda inelástica. A demanda ela é inelástica quando a variação do preço é maior do que a variação na quantidade. Por exemplo, digamos que o preço do bem aumentou 20%. O preço do bem aumentou 20% e a quantidade demandada ela só reduziu 10%. Eu tenho um bem inelástico, né? Porque o preço variou mais do que a quantidade demandada. Geralmente, a demanda é inelástica para bens que você não tem muitos substitutos. Então, por exemplo, tem um aumento do preço da gasolina de 20% e a demanda por gasolina só caiu 10%. É que a gasolina é um bem que você não consegue substituir facilmente, né? Então, quanto mais essencial o bem, a sua demanda tende a ser inelástica.
Por outro lado, a demanda é elástica quando a variação da quantidade demandada é maior do que a variação do preço. Então, voltemos lá. Por exemplo, o preço variou 20% e a quantidade demandada caiu 40%. Então, você tem aí um bem que ele tem muitos substitutos, né? Você consegue substituir esses bens. Então, por exemplo, aumentou o preço da carne bovina em 20% e a quantidade demandada da carne bovina caiu 40%. É um bem que tem substitutos. Eles vão agora comprar carne de frango, de porco, peixe, né? Então, é um bem, né, com demanda elástica. É um bem que apresenta substitutos. Por fim, eu tenho a demanda unitária, que quando a variação da quantidade demandada é igual à variação no preço. Então, o preço lá aumentou 10% e a minha demanda caiu 10%. É o mesmo nível de variação, né? Eu tenho também o conceito de elasticidade de preço cruzada da demanda. Ela é negativa para bens complementares. Por exemplo, o preço do café aumentou e a demanda por filtro de café reduziu. Ela é negativa, né, porque enquanto um sobe, o outro desce. Tem uma relação inversa. Por outro lado, eu tenho uma elasticidade de preço cruzada da demanda positiva para bens substitutos. Então, o preço de um bem sobe, a demanda por outro bem sobe. Por exemplo, preço da maçã, preço do mamão subiu, a demanda por banana subiu. Eles têm uma relação direta, a flecha ali, ó, mesma direção, então positiva. Bens complementares é diferente. As flechas em sentidos inversos, né, ela tem uma relação negativa. Eu tenho também a elasticidade de renda da demanda. Então, ela é negativa para bens inferiores, ou seja, quando eu tenho aumento de renda, eu tenho uma redução da quantidade demandada desse bem. Como eu tinha trazido o exemplo da carne de segunda. Eu tenho aumento de renda, o consumidor tende a comprar uma carne de maior qualidade. Então a carne de segunda ela acaba tendo uma queda de demanda. E a elasticidade de renda da demanda positiva para bens normais. Então a renda sobe e a demanda pelo bem também sobe, uma relação positiva. Bens normais, aqueles em que a renda sobe, a sua demanda também sobe. Eu tenho a elasticidade de preço da oferta. Então veja, quando a oferta ela é inelástica, eu tenho uma variação de preço maior do que a variação na quantidade. Então imaginemos, eu tenho um produto, a gasolina, ela subiu 20%. E aí o aumento de oferta é de 10%. Eu tenho aí uma oferta inelástica, porque eu não consigo ter um aumento de oferta de gasolina tão rápido, né? Aí você teria que ter mais refinarias, mais poços de petróleo, né? Eu não consigo aumentar a oferta do bem assim de forma tão rápida. Então eu tenho aí um bem com oferta inelástica. Por outro lado, quando eu tenho uma oferta elástica, né? Então a variação da quantidade é maior do que a variação do preço. Então aumentou o preço em 10%, e aí a quantidade ofertada aumentou 30%. Né? Então é um bem aí que eu consigo aumentar a produção dele, a oferta dele, de forma rápida. Né? De forma rápida. Aí eu tenho uma oferta elástica. Né? A gente sabe que
não é essa a regra, né? Geralmente eu não tenho como aumentar a oferta de um bem tão rapidamente, a depender da natureza desse bem. A depender aí das cadeias de produção, né? Não tem como fazer esse aumento. Imaginemos aí, eu tenho um aumento de demanda por máscara de proteção. E aí não tem oferta a curto prazo. Né? Aí eu tenho uma elevação de preço muito alta e esse aumento de preço não é acompanhado pela variação da quantidade ofertada, porque não tem como atender esse mercado, esse aumento de demanda. Aí eu tenho uma oferta inelástica, né? Eu tenho uma elevação de preço e a quantidade ofertada não consegue acompanhar. Então, aí eu tenho, por exemplo, um desequilíbrio grande no mercado, né? Eu tenho uma variação de preço muito grande, como um exemplo. Né? E oferta unitária. A oferta unitária, o que acontece? Quando você tem uma variação de preço, que é igual o aumento da quantidade ofertada. Então, meu preço lá aumentou 10%, né? E aí a quantidade ofertada também aumentou 10%, né? Porque sempre que eu tenho um aumento do preço, né, a oferta desse produto também tende a se elevar. Né? Então, esses conceitos de elasticidade da demanda e da oferta, que vão me dar a avaliar, né? Quais são as magnitudes de variação. O preço aumentou, então a demanda vai cair, mas em que magnitude? Né? Por exemplo, o preço aumentou muito e a minha demanda caiu pouco. Qual que vai ser a tendência? De uma elevação de receita. Né? Eu tenho uma elevação muito grande de preço e a minha demanda caiu pouco, então eu vou ter um ganho de receita. Ou ao contrário, né? Eu tive uma variação de preço e minha demanda caiu muito. Né? Eu vou ter uma queda de receita. Então, o conceito de elasticidade ele dá muito subsídio para as empresas, né? Para verificar como que é seu mercado e quais são os efeitos, né, sobre a sua receita, né, de um aumento de preço, né? Num aumento de preço de bens complementares ou substitutos, o efeito da renda do consumidor, né? Da variação da renda para mais ou para menos. Então isso é muito importante. Muito bem, a gente finaliza essa aula, né? E aí sugiro o estudo nos demais meios, né? Em especial o texto base e a leitura complementar. Obrigado. Terminamos esta aula. Agora você conhece os fundamentos da microeconomia, um importante ramo da economia. Utilize os demais materiais disponíveis para o aprofundamento no assunto, em especial o texto base. Obrigado e bons estudos!